Muito bem, são 3 horas e 24 minutos. A partir de agora, vamos conversar com o padre José Fernandes de Oliveira, mais conhecido, claro, no mundo inteiro como Padre Zezinho. Boa tarde, meu querido Padre Zezinho. Boa tarde, quem está falando comigo? É Valdir Cremasco, da Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa arquidiocese. Bem-vindo, estou feliz de conversar com você. Eu muito mais ainda, meu querido. Meu querido Padre Zezinho, estamos aí comemorando aí 50 anos ou mais aí do LP, né? Um certo Galileu, muito tempo atrás, hein, padre? Eu gostaria que o senhor comentasse a alegria que o senhor tem de saber que uma música, o senhor começou lá cedo, né? 1964, a primeira canção do senhor. Eu andei pesquisando aqui, viu, padre? Primeira canção do A primeira canção o senhor fez lá nos Estados Unidos ainda, hein, padre? Foi exatamente 1964, no mês de maio. Mês de maio. Olha, o senhor escreveu o Pai Nosso, né? Que é cantado aqui nas nossas celebrações. É, aquele mesmo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Foi feito lá em inglês, depois é que eu traduzi para o português. Que maravilha, padre, que maravilha. Padre, e o senhor sabe que as canções do senhor servem para todos os momentos da vida de cada brasileiro, de cada ser humano, né? Se a pessoa está triste, está precisando de um conselho, o senhor tem uma canção para cada época da nossa vida e para cada estado espiritual que nós estamos vivendo. E por isso eu sou muito grato à missão do senhor. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com nossos ouvintes, padre, esta missão de evangelizar através da música, como tudo começou e como está agora a missão do senhor. Enfim, é dom de Deus, assim como ele deu alguns dons para mim, ele deu para outros também. E as inspirações que ele me deu, ele deu também para outros. Só coincidiu que numa época em que poucos faziam isto. Então, as Paulinas e outros grupos pediram a minha contribuição, eu fui fazendo, mas há muitos padres leigos que fizeram a mesma coisa e o resultado também foi bom. Eu apareci mais porque eu vim numa época em que quase ninguém fazia isso, não é? Agora não. Agora há mais de 200 padres e leigos cantores que têm músicas bonitas também. Alguns só se dedicam à oração e ao louvor, outros se dedicam a obras sociais e à canção social. E então a gente faz o que Deus pediu. E todos eles têm seu valor. E cada um tem sua mística. Eu continuo fazendo a mística de doutrina social, porque eu aprendi isso com o Vaticano II. Eu me inspirei muito em tudo que eu fiz na Gaudium et Spes, um documento de 1965, no qual a Igreja falava que as alegrias e tristezas e alegrias e esperanças do povo seriam também da Igreja. Então, eu parti a partir desse conceito. E desde então, tudo que eu escrevo é fruto de inspiração em documentos da Igreja, em livros, em teologia, em sociologia. E eu vejo que outros padres optaram só pelo louvor. Tudo bem, eu acho que o louvor é maravilhoso, mas eu acho que também defender o pobre é maravilhoso também. Aliás, é a missão de todo batizado, né, padre? Deveria ser. Deveria ser. Padre, o senhor disse uma vez, num acampamento de música lá na Canção Nova, que se a sua comunidade
músico, não cantar a sua música, você não deve gravar porque ninguém vai cantar. E nós sabemos aqui que a música Maria de Nazaré nasceu lá na paróquia São Judas Tadeu, em São Paulo. O senhor foi compondo e a comunidade foi ajudando o senhor a melhorar a letra, é isso mesmo? Não essa música, é uma outra, Ah, porque a música que eu compus de Maria de Nazaré, hum, eu estava na, na cidade de Nazaré, onde tem aquelas ondas muito grandes, e eu estava em Portugal. E lá eu fiz, na mesma época, o Maria de Nazaré, e depois de uma visita a Fátima, e na mesma época eu fiz a, a outra canção que também ganhou o mundo, que era Amar como Jesus amou. Só em 1975, um ano depois, é que veio um certo Galileu. Então, essa música, Maria de Nazaré, que está completando 50 anos, e Amar como Jesus amou. Essas duas. A outra veio um ano depois. muito bem. E o LP Um Certo Galileu, no seu todo, são músicas, o que é difícil acontecer, né? Um LP geralmente faz uma música ou duas músicas no máximo é que são mais chamativas, que pegam no gosto do povo. Mas Um Certo Galileu, os dois lados, tanto o lado A quanto o lado B, o povo caiu na graça do povo. O que o senhor diz a respeito desse LP? Eu estava compondo músicas cristocêntricas. Há épocas, algumas épocas, em que eu me dediquei mais a escrever sobre Maria, outros a escrever sobre cristologia, depois sobre dores humanas e família e pessoas carentes. Então, eu pegava o filão e me dedicava a isso. E depois pastoral de juventude, pastoral das famílias, como eu disse. Uhum. E então, as canções, às vezes eram 8, 9 ou 10, que falavam sobre o mesmo assunto, mas eram escritos de maneira diferente. Nesse momento, por exemplo, eu estou preparando um CD, já saiu uma parte, tem outra, é para crianças, já está sendo lançado. Estou preparando para o ano que vem 8 canções sobre diálogo, que é o assunto que a igreja está pedindo. Então, eu me dediquei a escrever sobre o diálogo, a vantagem das igrejas conversarem e o mundo, a política em diálogo. Como o Papa falou muito sobre isso, e nós estamos numa fase de pós-concílio e agora de sínodo, eu achei sínodo é diálogo, caminhar junto. Então, eu tenho feito muita música sobre isso, provavelmente no começo do ano que vem a gente vai lançar um CD sobre canções sinodais, isto é, de diálogo, de caminhar junto. É Caminhar isso. junto, exatamente. O senhor também tem um carinho muito especial pelas crianças. Eu lembro que lá atrás no tempo o senhor gravou Lá na Terra do Contrário, um LP bonito com encarte para as crianças desenharem. E agora o senhor lança também um álbum Teu Sorriso em Meu Rosto. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso também. É fruto de parceria com as irmãs Hum. Paulinas. Eu faço muitas músicas e entrego para elas. Elas arquivam. Aí, quando chega uma época em que elas sintam que é momento de falar com as crianças, elas tinham as canções guardadas ali. Tanto que essas que agora estão sendo publicadas, algumas eu compus há 40 anos atrás. Isso ficou no arquivo. Eu tenho um arquivo de quase 2.000 canções, inclusive muitas que nunca foram gravadas, nem serão, mas eu deixo guardado. E se alguém precisar, aí as Paulinas vêm e dizem: você tem música sobre isso? Eu tenho. Então elas entram em parceria comigo, procuramos o maestro, quem vai cantar,
e pronto, é um serviço de gravadora. A mesma coisa eu faço com as minhas conversas da TV Aparecida e da Rádio Aparecida. E houve um tempo que, por 10 anos, eu fiz na século XXI. Eu não estou mais lá agora, mas eu ainda continuo no rádio de Aparecida, que faz 45 anos que estou fazendo isso, e todo mundo grava aquilo e de vez em quando volta. Então eu trabalho muito com parceria. A Rádio quer, eu tenho. As Paulinas, os paulinos querem, eu tenho. Está tudo guardado. Então eu aprendi a fazer isso. O Padre Zezinho, eu participo muito na semana mariológica lá em Aparecida. E o ano passado, o ano retrasado, o senhor não pôde estar presente, mas em uma noite, o Padre Zezinho, gravando, o senhor explicava música por música, o porquê de compor aquela canção, em que momento o senhor compôs aquela canção. Realmente, o senhor colocou o dom de Deus que foi dado ao senhor, o senhor usa assim com maestria, né? A parábola dos talentos, o senhor é aqueles recebeu 10, está distribuindo 1000, dando 1000 de volta, né? Gentileza de Deus, gentileza dos meus parceiros. Eu fiz as músicas para as cantoras de Deus. Uhum. Elas cantam. Fiz para ouvir ao povo. Fiz, no passado, para mais de 12 grupos que trabalhavam comigo, tanto lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, na Espanha, onde eu estava, tinha grupos que cantavam comigo e eu deixava a música com eles. E é por isso que tem muita coisa hoje armazenada, porque eu fiz a música no momento em que eu estava trabalhando para a igreja, né? Por Sim. exemplo, Utopia foi pedido da minha mãe. E eu fui para a Itália e depois para a Alemanha. E lá na Alemanha eu tive um tempo numa cidade chamada Kaiserslautern, e lá eu tive um tempo, tive 2 dias sem nenhum trabalho. E aí eu fiz a música que minha mãe tinha pedido. E daí estourou, eu mostrei a canção da minha mãe quando eu voltei, e 2 semanas depois eu tinha gravado o da Utopia, das muitas coisas do meu tempo de criança. Foi minha mãe que pediu essa canção. Que coisa linda. Essa música deve ser uma das mais executadas do senhor. No mundo inteiro, No sim. mundo inteiro. Padre, o senhor gosta também de dar oportunidade para grupos cantarem as músicas do senhor, inclusive formar, né? Por exemplo, o grupo Ir ao Povo começou com a dupla sertaneja Beto e Betinho, depois veio uma cantora, né? E depois veio o filho de um deles. Como é que o senhor descobriu o Beto e Betinho? Os bispos mandaram para mim. Eu estava na fase preparando músicas de cunho sertanejo. E o bispo de lá, onde ele morava, apresentou para mim. E eu gostei deles, até porque é descendente de índios, né? Uhum. E havia um negro que também fazia parte do grupo. Eu falei, dessa vez vou fazer um grupo de índios e negros, porque eu já tinha outro de gente branquinha, que eram as meninas. E então eu criei 2 grupos, um para música assim sertaneja ou mais populares, e outros mais sofisticados, como as meninas. Mas eu fiz a mesma coisa nos Estados Unidos, com músicas blue e country, e fiz também muita música na Espanha, em Portugal, no estilo de lá. Então, eu estudava e comprava essas obras, CDs daquelas línguas, e na África eu captava o jeito de cantar e depois eu adaptava para a realidade brasileira. Então, eu sempre estudei a musicalidade dos povos e também as teologias.
Então, eu sou ao mesmo tempo que eu sou teólogo, eu também sou sociólogo e psicólogo, porque eu trabalho nessa linha, né? Uhum. E aí, isso vira música ou vira livro. Padre, e o Carneirinho, como que o senhor descobriu o Carneirinho, o sanfoneiro? Foi fácil. Eu viajava no Nordeste e eu conheci um sanfoneiro de primeira que tinha estudado com os salesianos. Eu fui aluno lá. E aí eu gostei do jeito dele de cantar e de tocar. Aí a gente viajou junto quase 20 anos. E ele foi melhorando. Hoje ele é internacional e ele é um grande número. Mas eu tive outros que também começaram comigo ou quando eram jovens. Um deles é o Fagner. Ele foi menino lá do Ceará e ele me conheceu daquele jeito. Vários deles. E depois ficaram famosos, mas nunca esqueceram de mim, porque eles conheciam as minhas canções. Eu tenho mais de 10 cantores famosos que começaram como meninos de igreja e mais tarde se tornaram quem eles são. Isso, e outro, por exemplo, que eu conheci mais tarde, mas ele era daqui, da nossa região, e foi coroinha dos nossos padres, é o Renato Teixeira. A gente é muito amigo. Por quê? Porque ele foi menino e ele estudou na escola onde o meu sobrinho, que tem a mesma idade, cantava. Então, eu já conhecia, porque o meu sobrinho, o Jarmuth, era colega. Mais tarde ele apareceu com esse talento enorme que ele tem. A gente é muito amigo. De vez em quando a gente está junto. E assim com vários cantores e cantoras. Mas eu nunca quis aparecer demais na televisão. E nem em outros lugares. Porque eu queria ser pregador. Aí eu deixava os outros a tarefa de cantar e eu só compunha e depois eu pregava. Eu nunca fui padre de aparecer demais na televisão ou no rádio. Fiz 2 ou 3 vezes porque era amigo. Eu, por exemplo, conheci o, o Bial porque ele era estudante dos jesuítas em São Paulo. Mais tarde eu conheci, ficou mais fácil. E a secretária dele, a Daniela, é casada com um ex-seminarista nosso. Resultado, com eles eu ia, porque eu conhecia, né? Uhum. Então, muito das raízes que nós tivemos. Uma conversa com o Biel, o senhor apareceu este ano, né? Foi, há 1 ano atrás. Ele, Perfeito. ele pediu minha presença e eu disse, só vou brincar. A gente é muito amigo. Aí eu disse, só irei, falei para a Daniela também, só irei se eu puder levar o Padre Júlio, porque eu sou amigo do Padre Júlio há 40 anos. E eu sei do trabalho que ele fazia com os pobres e com os drogados. Então, ele veio comigo porque eu queria divulgá-lo e deu resultado, foi bom, porque muita gente foi voluntário depois de tê-lo visto naquele programa. O padre Júlio Lancelotti, você está falando? Ele mesmo, Sim, 40 anos, conhece. Uma das coroinhas dele era minha cantora, lá do primeiro grupo que eu tive, que é a Sônia Mara. Ela é minha cantora, hoje ela está lá. Então, eu fico sempre sabendo tudo sobre o Padre Júlio, porque ela conta tudo. E o senhor também teve uma aparição no especial do Roberto Carlos, cantando com o padre Antônio Maria também, não é? Uma amizade muito antiga também. Uhum. O Antônio Maria é mais amigo dele do que eu, mas eu conheci o Roberto Carlos há muito tempo e a gente raramente se via, mas aí houve momentos em que ele não estava bem de saúde, ou a mãe dele, a esposa, aí a gente se viu muitas vezes, eu estava lá, e ele apareceu às vezes também lá nas Paulinas, e aí então a gente ficou amigo, e aí coincidiu que em 1979, se não me engano, a gente foi lá para presença do Papa João Paulo II, lá no Rio. E ele estava lá. E nos encontramos outra vez. Foi quando ele disse assim, padre, eu queria cantar oração pela família. Eu disse, quando você quiser.
para você eu deixo. Aí ele veio lá nas Paulinas, conversou com elas, e aí, mais tarde, a gente fez a presença dele, porque ele pediu. E ele levou o pai do Antônio Maria, porque o Antônio Maria era mais amigo dele do que eu, mas nós dois éramos amigos. Só quem trabalhava mais com o Roberto Carlos era ele. Nada mais justo que ele fosse junto, né? E eu sempre trouxe gente comigo para cantar, para eu não aparecer demais. Então eu deixava outro fazer. Tem muito padre cantando música minha, que o pessoal não sabe que a música é minha, né? Tem mais de 10 padres cantando o Santo Galileu, e o pessoal não sabe que é minha canção. Alguns não sabem ainda. Deixa, qual é o problema? O povo já sabe o que eu faço. E como sabem, padre? Não precisa divulgar. Maria de Nazaré, todo mundo sabe. Então, não precisa divulgar. Essa canção do Padre Zezinho. O povo sabe que é. Padre Zezinho, como é que nasceu assim? Um dia uma criança me parou. Como é que veio isso na cabeça do senhor? Conta para nós. Eu já falei, aquela canção que aconteceu em Portugal. Ah, sim. Eu estava, na época, em abril, naquela revolução, naquele mesmo dia que aconteceu. Eu estava cantando lá na Universidade de Coimbra, e apareceu uma criança com o pai, uma tarefa de me entrevistar. E depois da minha palestra, era época de guerra lá, que eu me lembro, e estava uma confusão danada em Portugal. E eu estava lá falando sobre isso. Então, de repente, a menina veio, uma loirinha muito bonita, de 9 anos, e fiz a entrevista. Aí, terminado, eu conversei com ela, repeti, e o pai ficou emocionado. E aí, naquela noite, em Aveiros, eu fiz a canção, e no outro dia eu cantei já na igreja de Arroios, lá em Lisboa. Uma semana depois eu voltei para o Brasil e gravei. Foi fruto da Portugal, e na época da Revolução dos Cravos. Eu vi tudo aquilo, eu estava lá. Ou seja, o senhor fez em cima de um acontecimento, né? Apenas o senhor usou um acontecimento para escrever a música. Apenas isso, hein, padre? E não foi a última vez. Lá eu estava também, na época, pregando na Itália, e foi quando mataram o ministro católico, naquela época de revolução da esquerda, de terrorismo, e eles mataram o ministro. E eu estava lá, naqueles dias. E aí, quando aconteceu isso, eu estava trabalhando em Nápoles. Então, eu vi tudo aquilo acontecer. Mais tarde, vendo aquela situação, prisões, mortes, etc., eu vi a situação daquele povo, porque em Nápoles aconteceu muita coisa também. Então, foi quando passei 7 meses naquela região. E então, eu disse, nossa, isso é terrível. A esquerda e a direita, em qualquer país, é gente má. Não só a esquerda, a direita também. Porque eu estive em lugares onde a direita dominava, como no Chile. E aqui no Brasil também. Então, eu tentei fazer músicas sobre guerras violentas e falta de diálogo e falta de fraternidade. Então, eu fiz muita música para a esquerda, sobre a esquerda, a direita, e foi lá que eu comecei a usar a expressão que muitos bispos depois usaram, e que era, não sou esquerdista, nem direitista, nem centrista, eu sou catequista. Eu quero conversar com todo mundo. Foi assim, nascido do Vaticano II. Perfeito. O senhor também, com as situações, eventos catastróficos, também o senhor compõe também a respeito, como lá o da Mariana, né?
e agora, Sim, recentemente, Rio Grande do Sul. mesma coisa, mesma Mesma coisa. coisa. Deus me manda a inspiração e eu faço. Isso mesmo. E como é que o senhor ouve a voz de Deus, padre? Eu rezo e à noite eu medito, vejo a televisão, porque eu preciso saber o que está acontecendo, e depois à noite, aí pelas 10 horas, eu me recolho do meu corpo, no meu quarto, mas não durmo sempre imediatamente. Aí tem o terço encostado ali no meu quarto, e na minha cama, eu rezo, apago a pequena TV que eu tenho e depois eu começo a rezar pelo aquilo que eu vi. E é meu hábito já de fazer isso há 50 anos, rezar, né, sobre o acontecimento daquele dia, e rezando por pessoas e também pelo país, naquele momento. Então, eu, em geral, durmo rezando pelo que eu vi. E depois escrevo sobre isso no outro dia de manhã. Então, tudo que eu vivo, eu aprendi do Vaticano II. Gaudium et Spes. Seriam alegrias, dores, esperas do povo. E aí eu faço as canções. O senhor tem uma oração que o senhor está no YouTube, no canal do senhor do YouTube, batizados para ser batizadores. Acabei de fazer agora porque é uma oração que eu tenho há muito tempo e eu cantava isso já em 1975, por aí. Ah, era uma oração. Dar-nos a graça de ser batizado, batizadores, perdoados, perdoadores. Isso aí era uma canção que eu gravei nas Paulinas. Agora eu distribuo. Quando as pessoas querem conversar comigo, eu tiro do meu bolso e dou para eles. Podem rezar isso aí, porque isso é uma canção que nasceu de uma proposta do João Paulo II de sermos batizados e batizadores. É isto. Muito linda, por sinal. Vamos colocar aqui no final essa oração do senhor, viu? Posso usar, né? E a canção você vai achar nas Paulinas. Pode pedir lá que elas entregam a canção e pode jogar no rádio também. Padre, e o padre Joãozinho aí, é o braço direito do senhor aí? Ele foi meu aluno, hoje ele manda em mim. Ele é diretor, ele é diretor da editora Sagrado Coração de Jesus. Ele foi o arquiteto da nossa faculdade e ele hoje faz o que eu fazia. Ele viaja pelo mundo inteiro e ele volta para dar aula aqui. Por mais ou menos 32 anos eu fazia isso. Eu ia dar shows, palestras, e voltava na terça-feira, dava aula na quarta-feira de comunicação e voltava. Hoje é o Padre Joãozinho que faz isso. Hoje ele é o chefe da nossa faculdade, estamos lançando um livro por mês, ele, Dom Murilo, eu e os padres donianos. Estamos criando um tipo de fidelidade de leitor. A pessoa vem, pega, lê e paga uma quantidade para o ano inteiro, e a pessoa todo mês ganha um livro escrito por mim ou pelo Padre Joãozinho. Essa é a ideia. Sou um padre que canta e não um cantor que é padre. Eu sempre fiz isso. Ninguém me viu no palco, só eu cantando. Me viu os jovens cantando, eu pregava, depois eu saía e deixava meus jovens cantar. Eu sempre fiz os meus jovens ficando ao meu lado, não atrás de mim. E eu não aparecia demais, não. O holofote eu pedia que era sobre os jovens, porque eles tinham que ser conhecidos. Por isso que a turma sabe quem cantou comigo. Os cantores de Deus irão ao povo, por exemplo. Outros padres pensam diferente. Eles aparecem, cantam, mas os cantores, nem sempre eles dão o nome dos cantores. Agora estão começando a fazer isso. Mas o padre não deve ser o primeiro que aparece no palco. Todos devem aparecer junto. Só que eu faço isso há praticamente 40 anos
E agora que eles estão fazendo isso, a igreja pediu isso. O padre não deve aparecer na frente dos outros sem outros. Se ele tem cantores, mostre os cantores. Se tem músico, mostrem. Hoje os padres estão fazendo mais isso, mas um tempo que havia só o padre que aparecia. Agora estão mudando. Por quê? Porque o Papa pediu, porque os bispos pediram. Então tem que valorizar o leigo, talentoso. E eu sempre me cerquei de gente talentosa, e arranjos, e médicos, e todo mundo que trabalhava comigo, né? Muitos iam comigo para isso. Depois, muito do dinheiro que a gente recebia ia para Irmã Dulce, para Dom Helder Câmara, para dioceses, e uma parte veio para nós aqui para construir nossas casas. Porque às vezes chegava 100 mil pessoas, 50 mil, e a gente distribuía direitinho o que chegava e cada um ganhava um pouco. A minha canção era para ajudar os pobres e hospital de câncer, etc. Eu sou pobre, não tenho nada. Todo o dinheiro meu é para isso. Eu moro num quartinho de 7 por 3, ou de 4 às vezes, e um escritório com também 4 por 3. Por quê? É o que chega, eu não preciso mais do que isso. Carro eu não tenho. A congregação me empresta o meu último tem 9 anos. Tá bom demais, não quero outro, não. Eu sou filho de pai paralítico e mãe paralítica. E eu vim da pobreza. E eu quero continuar assim. Então, você não vai me ver com roupas chiques ou relógios chiques, essas coisas. Eu não tenho necessidade disso. Uhum. Eu gostei de pobre, vi no meio dos pobres, e quando ia dar show em algum lugar, eu, de manhã, celebrava uma missa, e depois ia visitar na periferia, conhecer o povo, porque eu vim da periferia. E à noite fazia show para o povo da periferia pela cidade. E sempre fiz isso. E meus jovens viajavam comigo, e eles iam comigo para ver os pobres lá do Nordeste e outros lugares, né? Por quê? Minha canção é para pobre e para rico. O rico para ajudar o pobre e o pobre para se sentir gente. Padre Zezinho, eu faço uma comparação até audaciosa, peço perdão para o senhor. Jesus, quando realizava um milagre, na maioria das vezes ele falava assim, não conte para ninguém. Mas quando a coisa é boa, maravilhosa, não precisa a pessoa que realiza não precisa aparecer não, porque automaticamente o povo fica sabendo. Então, as músicas do senhor é como isso. Não conte para ninguém, mas todo mundo vai ficar sabendo que é o Padre Zezinho que realizou. Fui muito feliz por isso, viu, padre? E É verdade, é verdade. Não é isso? Eu não me divulgo. Quem divulga é o povo. Quem divulga, as paulinas fizeram isso, os paulinos, os padres da Redentoristas, lá da Aparecida, os padres de outros lugares, eles me divulgam. Agora, quem está divulgando as músicas de louvor, não precisam de mim, porque eles têm cantores lá agora na Canção Nova. Muitos músicos. Deixa eles divulgar a si mesmos, porque eles precisam também de manter aquela TV. Então é justo, não preciso ir lá mais. Eu ia no tempo que o padre Jonas, nós trabalhávamos juntos, e depois quando ele ficou enfermo, eu percebi que ele se retirou, e eu também. E então agora quem divulga as canções, as músicas da renovação carismática são eles. Está certo. Por quê? Porque eles precisam manter toda aquela obra. E deixa eles fazer isso. Eu já tive a oportunidade, ainda tenho, mas hoje eu tenho 83 anos e deixo os outros fazerem isso. Eu sou de valorizar o outro. E eu convivi sempre com o padre Haroldo, padre Eduardo, o padre Jonas e vários outros padres, e nós trabalhamos juntos, depois cada um para o seu canto e cada um com sua obra. Foi isso que a gente fez. Maravilha, meu querido. Quando Jesus passar, nós devemos estar no lugar certo para ali nos ver, não é isso? Ou nas nossas obras. Isso, eu no meu obra, no meu cantinho, e eles no canto deles, e de vez em quando a gente se encontrava junto. E continua a ser assim.
Só que eu parei de viajar por causa da saúde. Uhum. E eles estão, que ótimo, que bom que eles estão louvando, louvando, louvando. E que bom que nós temos gente fazendo teologia da libertação. Não marxista, mas bíblica. Eu sou da teologia da libertação bíblica. Não tenho nada de comunismo e nada de marxismo. Eu tenho muito de catecismo. Doutrina de Jesus. Não precisa falar muito. Só falar de Jesus, o senhor fala tudo. Eu falo tudo. Eu conto tudo que faço. Eu tenho mais de 100 músicas sobre Jesus e umas, no mínimo, 80 sobre Maria e umas 20 ou 200, sei lá quantas, sobre igreja e sobre libertação. Está na Bíblia. De 150 salmos, muito são bem, de meu libertação. querido. Padre Zezinho, pode falar, meu senhor. Pode completar, desculpe. Eu disse, basta ler a Bíblia e os salmos. Aí você vai saber, de 150 salmos, 120 são de teologia da libertação. É só ler. E os outros é um pouco de louvor e apenas 30, nem isso, são só louvor. Os salmos não são só de louvor, eles são de dor humana e misericórdia e de Deus, compaixão de Deus pelo povo. Então, eu me inspiro muito na Bíblia e eu faço músicas de louvor e de dor, enquanto outros colegas fazem só a parte do louvor. É o direito deles. Eu aprendi diferente, eu estudei em outra faculdade e em outras universidades, cada um do seu jeito. Amém, meu querido. Gratidão por o senhor disponibilizar esse tempo do senhor para falar aqui conosco da Rádio Brasil Campinas, da nossa arquidiocese. Nosso arcebispo é Dom João Inácio Miller, que antes de vir para cá era de Lorena, aí pertinho do senhor, viu? Sim, a grande pessoa, grande bispo. Padre, a sua bênção, gratidão e a sua bênção aqui a nós, aqui da Rádio Brasil, aos nossos ouvintes. Fica com Deus. Eu tenho muitos parentes aí em Campinas e conheci desde pequenos. Eu de vez em quando ia lá visitar. Agora a saúde não me permite mais. Mas eu conheci muita gente boa de Campinas. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém, meu querido. Grande Padre Zezinho. Hoje no programa, somente música dele aqui até o final do programa. Breve intervalo, voltaremos em seguida. Rádio Brasil. Rádio Brasil.